Oi, gente querida, mais uma vez estamos juntos aqui, eu, Antônio Júnior, meu amigo, meu irmão em Cristo, e a gente está fazendo um trabalho tão lindo, juntos, um com o outro, né, falando de temas tão relevantes. Olha, antes de eu falar sobre o tema de hoje, que é muito legal, por favor, dá uma curtida, siga a gente, porque nós estamos fazendo a obra de Deus. É uma honra muito grande estar com meu amigo, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Qual que é o tema, Júnior? Hoje nós vamos falar sobre um assunto mais atual, que é a respeito de Israel, né? A Bíblia diz, antes de tudo, eu quero ler aqui, em Gênesis capítulo 12, o versículo 3, olha a promessa que o Senhor fez a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Ali Deus estava trazendo uma promessa, né, de que abençoaria todos aqueles que abençoassem a descendência de Abraão, que se tornou o povo de Israel. E nós vemos aqui que o Bolsonaro, né, ele foi eleito e ele prometeu que ele reconheceria, né, que Jerusalém é a capital de Israel. E isso pode trazer consequências, vai trazer com certeza, né? E esses dias até uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, mas isso não vai ser perigoso para o Brasil, porque pode vir retaliação, né? O povo aí, esses malucos aí que explode bomba, né? Eles não gostam do povo de Israel, isso não pode dar problema. Então eu gostaria que você começasse falando, né, as consequências de um país apoiar o povo de Israel. Bom, o que na verdade o Bolsonaro está fazendo? Ele disse que ele iria transferir a embaixada brasileira da cidade de Tel Aviv para a cidade de Jerusalém. É muito simples, meu querido. Uma embaixada, por exemplo, a embaixada brasileira nos Estados Unidos fica onde? Em Washington, porque Washington DC é a capital dos Estados Unidos. A embaixada brasileira na França fica onde? Em Paris, porque Paris é a capital da França. Na Itália fica em Roma, porque Roma é a capital da Itália. Ou seja, uma embaixada deve ficar na capital do país. E quem escolhe qual é a capital é o próprio país. Agora, Israel diz que a sua capital é Jerusalém. Sempre foi e sempre será. Só que as nações da terra dizem: não concordo. Então elas botam a embaixada na cidade de Tel Aviv, que não é a capital. Isso é uma forma de dizer: Israel não tem direito de estar lá. Israel não tem direito de estar na terra que Deus lhe deu. E eles inclusive se recusam a chamar a terra de Israel, chamam de Palestina. Então, quando Deus diz para Abraão: quem te abençoar eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar, existe uma promessa de Deus. Consequências existem? É claro que existem. Mas para tudo na vida tem consequências, Júlio. Hoje nós estamos vivendo um tempo que você crer na palavra de Deus tem consequências. As pessoas te ridicularizam, as pessoas te perseguem, só porque você crê na Bíblia. Então, esse negócio do politicamente correto não tem nada a ver com a gente, não. Nós cremos na palavra de Deus, e se Deus disse que devemos apoiar o povo de Israel, é óbvio que nós devemos transferir também a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Pode haver consequências, mas eu creio que as consequências são muito mais benéficas, porque a bênção de Deus é que vai acrescentar prosperidade para a nação brasileira. É que aí Deus vai estar do nosso lado, né? É óbvio. As pessoas costumam dizer, né, Deus é brasileiro. Aonde é brasileiro? Porque o brasileiro não quer saber da palavra de Deus, né? E agora nós estamos tendo uma oportunidade, algo único, um presidente da República, né? Não vamos falar de política aqui, mas vamos falar da decisão que ele tomou de abençoar Israel, né? Então, eu tenho certeza, nós vamos colher muitas bênçãos, né? Bênçãos em todos os níveis da sociedade. É promessa do Senhor, há muitas promessas. Eu gostaria que você falasse agora a respeito daquela promessa, né? Daquele decreto que está lá no livro de Joel, né? Então, no livro de Joel, no capítulo 3, há uma profecia extraordinária que a maioria, até dos cristãos, ignoram. Eu vou ler para vocês lá em Joel capítulo 3, a partir do versículo 2, que diz assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Josafá é um nome que no hebraico é Yehoshafat, que significa Deus julgará. O vale de Josafá é um vale que fica em Jerusalém,
que fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte de Moriá. São dois montes e no meio tem um vale chamado Vale de Cedron, ou também chamado de Vale de Josafá. E nesse vale, a Bíblia diz que Deus vai congregar as nações da terra para julgá-las. Olha o que o texto diz. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Deus está dizendo o seguinte: ali não é um juízo de pessoas, é um juízo de nações. Ali estarão líderes das nações sendo julgados pela maneira como reagiram com Israel e com a terra de Israel. O texto está dizendo assim, olha, se você foi uma nação que lutou contra Israel e tirou Israel, levou para o exílio, ou apoiou quem fosse aqueles que repartissem a terra que eu dei para Israel e desse e espalhasse entre os povos, você será julgado. Então, de um lado você tem uma promessa que Deus fala, quem abençoar Israel vai ser abençoado. Do outro lado você tem uma promessa que diz, quem dividir a terra que eu dei de herança para Israel, quem for contra o meu povo e dividir essa terra, vai ser julgado. Então, todos os reis da terra, todos os chefes de nação, que ao longo da história se levantaram contra Israel para invadir, para dividir, serão julgados no Vale de Josafá. Quem está falando aqui é Deus, queridos, não sou eu não é o pastor Júnior. Então, nós temos que agradecer a Deus porque o nosso presidente teve coragem. E esse homem é corajoso, ele tem tomado atitudes de coragem. E nós temos que orar por ele, porque a mídia está contra, porque as pessoas estão se levantando contra ele. Por quê? Porque ele está tomando posições que são conservadoras e principalmente posições que são bíblicas. Então nós temos que orar para que ele não desista desta tomada de posição e que ainda neste mandato ele possa transferir Jerusalém, a embaixada que está em Tel Aviv para Jerusalém. E aí certamente as consequências serão bênçãos para a nossa nação, muitas bênçãos que Deus vai trazer. Amém. E eu até lembrei, né, o caso que teve em Brumadinho, né, que houve aquela tragédia ali da barragem e veio o pessoal de Israel e muitas pessoas criticaram, né, a mídia criticou e criou como se fosse um ciúmes ali e o que eu achei interessante é que eles já tinham oferecido ajuda no governo anterior e não quiseram. Não quiseram. Né? O mundo está se voltando contra Israel. Isso é bíblico. As nações vão se reunir contra Israel. Eu estou lançando recentemente um vídeo sobre o Armagedon e as nações vão congregar lá para tentar destruir Israel. A gente sabe o fim disso, vão ser destruídas pelo Senhor. Então, você que é cristão, tome posição do lado certo. Apoie Israel, uma nação democrática, uma nação que sempre ajuda aqueles que necessitam. E para o Brasil, Júnior, você falou de consequências, eles já prometeram trazer para o Brasil toda a tecnologia deles de deserto, para que possa irrigar o Nordeste, que possa, encontrar poços de água. Esse povo sabe viver e prosperar no deserto. Eles vão investir no Brasil de graça, simplesmente porque o Brasil está estendendo a mão e se alinhando a eles. Então vai ser bênção e tomara que o Bolsonaro tenha coragem para, a despeito dos que estão do lado dele, dizendo que ele não deve fazer isso, ir até o fim e cumprir a promessa que ele fez na campanha. Amém, amém. E vale lembrar que essa promessa, nós falamos muito de nações, mas é individualmente também. Se você abençoar Israel, você, né, orar por esse povo, né, e ter um amor por esse povo, você pode ter certeza, você está colhendo bênção para a sua vida. Amém? Eu queria aproveitar e orar juntamente com você que está me vendo e com o Júnior aqui. A Bíblia diz, orai pela paz em Jerusalém. E eu queria que a gente estivesse orando por esse povo. Muitos judeus estão tendo que sair das suas nações, como França, Bélgica, porque já estão sendo perseguidos de novo. O nazismo foi aquilo de pior que existiu na humanidade.
e as pessoas estão se esquecendo. Na Inglaterra, algumas escolas estão até retirando do currículo o ensinamento do Holocausto porque não querem ofender os muçulmanos. E quando o povo não se lembra do que a história conta, os erros se repetem. Então vamos orar pelo povo de Israel, pela nação de Israel, e vamos receber a bênção que vem desta oração. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo entendimento. Senhor, esta terra o Senhor deu ao teu povo Israel. E Senhor, eu quero te pedir agora que o teu povo, o povo brasileiro, que tem no seu DNA, ó Deus, esta aliança com Israel, porque Israel, ó Deus, recebeu a permissão de ser nação. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que a nação brasileira, que o povo cristão, Senhor, se una a Israel e que haja paz, Senhor, naquela terra, que eles possam prosperar, ó Deus, e que eles possam viver em liberdade e que, através do amor do povo cristão, eles reconheçam Jesus como Messias, Senhor, e nós possamos caminhar em unidade, porque esta é a tua palavra e a tua promessa para este povo. Abençoa também o Brasil e traz para a nossa nação, ó Deus, todos os benefícios, ó Deus, de termos um presidente que se aliançou com o povo de Israel e que trará sobre a nossa nação, ó Deus, esta bênção que vem desde a promessa para Abraão em Gênesis 12. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, um beijo no teu coração. Passa adiante essa mensagem, porque o nosso povo precisa dela. Deus abençoe. Amém.